Muito boa tarde, você que está acompanhando o site ampauta.com.br. A live AM Pauta começa nesse momento, diretamente de Parintins. Estamos aqui no Instituto Médico Legal aqui do município, onde a gente acompanha mais uma tragédia, na tarde deste domingo, duas tragédias envolvendo crianças aqui em Parintins. E você que está chegando agora, boa tarde. São pautas difíceis de cobrir. Confesso para vocês que em mais de 10 anos de jornalismo eu fico muito sensibilizado com pautas desse tipo. Estou aqui no Instituto Médico Legal. Você que está acompanhando a live AM Pauta, você pode compartilhar a partir de agora. São informações em Parintins, são duas tragédias envolvendo crianças aqui em Parintins. Dois meninos, um de 3, outro de 6 anos de idade, morreram em causas diferentes. Mais cedo, por volta das 14 horas, deu entrada aqui no Hospital João Ficunha, aqui perto, uma criança do sexo masculino, o Juan, 3 anos de idade, caiu de um caminhão que estava sendo dirigido pelo próprio pai, numa comunidade da zona rural, na região do Arauá, Mamuru. A criança caiu da carroceria do caminhão, bateu a cabeça, acabou morrendo. Chegou aqui, o acidente foi no final da manhã, chegou aqui em Parintins, já era por volta das 14 horas, já sem vida. E há cerca de 1 hora atrás, inclusive o corpo está aqui no IML, que é o IML do município. Ali você pode acompanhar a movimentação de familiares, o Conselho Tutelar está presente, os funcionários do Instituto Médico Legal também estão por aqui fazendo, atendendo uma outra ocorrência, um caso de uma outra criança, um outro menino de 6 anos de idade, dessa vez, que acabou morrendo afogado, na região do Cantagalo, no balneário Cantagalo, muito utilizado nessa época do ano, está cheio, a água está bem alta e as pessoas procuram muito, o Cantagalo para fazer, para o lazer, inclusive. Essa criança morreu, não temos ainda a confirmação oficial do nome da criança. Os pais dele, a mãe e o pai estão aqui dentro. A mãe estava com o filho lá no balneário Cantagalo. Eu acabei de conversar com ela. O pai estava trabalhando, e quando teve a notícia, foi a pior notícia possível para um pai, com certeza absoluta. A gente está acompanhando por aqui, está o João Maurício, que é conselheiro tutelar aqui de Parintins, veio conversar com a família, veio ter as informações sobre o que aconteceu nos dois casos. Ele já tinha vindo aqui mais cedo, conversado com o pai e a mãe do primeiro jovem, a criança, na verdade, que morreu, o Juan Rogério, de 3 anos de idade, que caiu do caminhão e teve que voltar agora para atender essa outra ocorrência aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com o João Maurício. São duas fatalidades, minha gente, são duas fatalidades. Não tem como você duvidar, que seja fatalidade. Inclusive, o João Maurício, ele conversava com os pais, também alertava para a importância dos cuidados. Eu vou chegar aqui com o João. Obrigado, quero agradecer a Denise, que está fazendo as imagens para a gente aqui. Obrigado, Denise, é sempre muito competente nas lives AM em Pauta. Quero agradecer você pode compartilhar a nossa programação. João, Maurício, por gentileza, antes de conversar com o Benedito, vai ter um papo com você muito rápido. Uma tarde de domingo, João Maurício, conselheiro tutelar de Parintins, uma tarde de domingo com certeza muito trabalhosa e muito triste, para qualquer ser humano. Não tem como não sensibilizar com dois casos na mesma tarde, como esses que estão acontecendo em Parintins. João, boa tarde. Boa tarde. Infelizmente a gente sempre fala no Conselho Tutelar que a gente trabalha com o pior, porque o pior ele pode acontecer, Num piscar de olhos, numa fração de segundos, aí uma tragédia pode acontecer. Então, assim, é claro que agora é externar os sentimentos das famílias, porque é um momento muito difícil, é um momento de muita dor, tanto a situação da criança do Mamuru, que veio a óbito por conta de caiu do caminhão, quanto agora essa situação do afogamento. Mas isso faz a gente refletir junto da sociedade. O Conselho Tutelar está para ajudar, ele está para fortalecer, esse vínculo de proteção da família. E a gente precisa redobrar os nossos cuidados, a nossa atenção em relação aos nossos filhos. Como disse, é claro que fatalidades acontecem, mas o quanto mais nós tivermos aí atenção, quanto mais nós redobrarmos essa atenção em relação às nossas crianças, principalmente as nossas crianças, aos nossos adolescentes, a gente aí vai ter menos chances de acontecer essas tragédias como hoje.
Para mim, enquanto profissional, né, enquanto conselheiro tutelar, uma situação bastante triste. Eu ainda não tinha passado por essa... já tinha acompanhado alguns óbitos, mas 2 óbitos no mesmo plantão aí é difícil, né? É bem triste a situação, mas nosso chamado é esse, né? Vamos redobrar nossas atenções e nossos cuidados. João, no primeira ocorrência, que foi o caso do garotinho lá do Arauá, Mamuru, né? O que foi relatado pela família para você? Então o pai disse que a princípio a criança chorou muito para querer ir com ele para o trabalho, ele não costumava levar a criança, segundo ele. E aí, pelo fato da criança ter chorado muito, ele decidiu levar a criança junto, né? E aí deixou a criança sentadinha na parte de trás do caminhão enquanto dirigia e foi fazer uma manobra quando a criança se levantou e acabou caindo, né? Aí do caminhão, né? E vindo a óbito, né? Quer dizer, a princípio o pai achou que a criança estava, inclusive eu até anotei uma frase muito interessante do pai, que ele relata que em ambiente de trabalho não se deve levar criança, né? A gente sempre fala sobre isso. E as pessoas, não, porque a gente precisa levar, pede, né? a criança pede, ou então eu não tenho com quem deixar, e a gente trabalha com isso, olha só, aconteceu uma tragédia, né? E o pai hoje reconheceu, né, essa situação, foi uma das únicas vezes que ele levou, segundo ele, né? Infelizmente veio acontecer. No caso de hoje, o pai estava trabalhando e quando soube, a criança tinha morrido, né? No caso agora mais tarde. Isso, infelizmente eu saí daqui do ML quando fui acionado novamente pela assistência social aqui do Serviço Social aqui do Jofcoen, que já havia outra situação de óbito e a criança em relação ao afogamento, né? Quer dizer, num descuido, num piscar de olhos ali, infelizmente, né? A mãe também relata que saiu para ir ao banheiro e quando retornou deixou a criança sob a responsabilidade de algumas pessoas. E aí quando retornou a criança, já não tinha mais achado a criança. Então é esse alerta que a gente faz, né? Vamos trabalhar com o pior, não é no sentido de que nossos filhos sejam o pior. É que a gente pessimista, né? Uma questão de exatamente, não é ser pessimista, não é pessimismo, é precaução, é atenção, é a gente fazer a nossa parte e ter todos os cuidados redobrados em relação à situação dos nossos crianças e adolescentes. Obrigado, João, bom trabalho. Espero que finalize esse plantão, né? Não tenha mais nenhum tipo de ocorrência, como lamentavelmente acontece. Bené, por gentileza, Benedito Pimentel, que assistente de necropsia aqui do Instituto Médico Legal de Parintins, são 2 casos, né, que sim. Causa aí uma comoção muito grande, né, Bené? Com certeza. Hoje nós atendemos, né, uma criança de 3 anos, infelizmente agora à tarde, mais essa criança de 6 anos, né, vítima de afogamento meio líquido aí no Balneário Cantagalo, né. Por determinação do prefeito Bigacia, do nosso secretário Clerto, a gente tem que agilizar os exames, né, para a família não ficar demorado, né. A gente já acionou também a Polícia Civil, né, você viu aqui o conselheiro tutelar João Maurício, né, as autoridades, porque as crianças são de menores, né, e a gente está aguardando a documentação dessa segunda criança que foi vítima de afogamento. Já tem o nome dele? Ainda não, que a gente está aguardando a documentação. A mãe, exatamente, a mãe da criança foi lá buscar na residência, né? Mas fazendo o exame preliminar no corpo da criança, realmente foi um afogamento meio líquido, né? A criança ainda deu entrada aí na emergência do Hospital Jofcoen, mas praticamente eu acho que já deve ter chegado a óbito, né? E foi encaminhado para cá. O procedimento é esse, boletim de ocorrência, pegar requisição de exame, né, para a gente fazer a liberação dos familiares. Devido os familiares serem vulnerabilizadamente financeiro, né, social, a gente já vai acionar a SEMART, que vai fazer a parte do funeral, que é o SOS Funeral, né, que funciona na Prefeitura de Parintins. Mas assim como eu estou frisando para você, infelizmente, né, a gente lamenta, né, 2 mortes de 2 crianças nesse domingo. O primeiro lá no Rio Mamuru, né, um acidente também, uma fatalidade. E esse outro aí, esse afogamento meio líquido lá no Balneário Cantagalo, também uma fatalidade, né? Mas que sirva de exemplo, né? Os pais foram com essas crianças lá para o Cantagalo, qualquer balneário da cidade, né, ou da zona rural, tem que cuidar com essas crianças, né? Como o conselheiro falou, vamos ter cuidado porque não piscar de olho, você sabe que criança é criança, né? Não piscar de olho pode correr, como a enchente está grande, a criança pode ter um afogamento meio líquido, exatamente. Obrigado, Bené. Bom trabalho. Como bem destacou aí o João Maurício, conselheiro tutelar, e o Benedito Pimentel aqui do ML, 2 fatalidades, né? 2 fatalidades. Eu estava, antes de começar a live,
Eu estava lá dentro, ouvindo o relato da mãe. Ela falou que sentiu vontade de ir no banheiro, pediu para alguém olhar a criança, né? As crianças, que estava também outra irmã da vítima, também estavam no local. Quando voltou, sentiu falta, chegou a pedir para lá onde está o palco, né? Chamar a criança, fazer o alerta, mas logo em seguida já apareceu um jovem já com o corpo da criança na mão, já desacordado. Foi tentado ali uma reanimação ali no próprio local, não foi tido sucesso. Trouxeram aqui para o Jovem Coen, lamentavelmente foi constatada essa morte. Quero agradecer você que esteve com a gente, né? A turma está compartilhando bem, né? Muito bem comentado, está muita gente acompanhando. Algumas perguntas aqui, eu vou primeiro ler aqui os comentários, lamentando, a Laís Mendes, meu Deus, Tamires também lamentando aqui, a Joana Dark perguntando se ela estava sozinha no local. Joana, a mãe estava com a criança no local e outras pessoas. A mãe afirmou que sentiu vontade de ir no banheiro, deixou alguém cuidando da criança, na volta, né, não, já sumiu ali, houve todo um alarde, mas infelizmente sem encontrar a criança com vida, né? Pelo menos acordado, já foi uma outra pessoa, um desconhecido, que já encontrou a criança. Inclusive ele conversou comigo, disse que já estava boiando a criança, né? Uma versão aí que foi tratada, foi repassada a todos nós. O Otávio acompanhando a gente, a Lidiane, a Águida também acompanhando a gente, Mariana Colares, Mara Farias, Rafael Prado, Rafael sempre ligado aí na live AM Pauta. Obrigado pelas informações, Rafael. Você sempre, quando passa informações, são muito precisas. Até ele presta acompanhando a gente. A Iana Farias também. Muita gente ligada na live AM Pauta. A gente está finalizando por aqui, né? Está finalizando quase. Daqui a pouco a gente está finalizando a nossa live AM Pauta. Você pode acessar todas as matérias, as 2 matérias da tarde. Inclusive a AM Pauta divulgou as 2 em primeira mão, né? Tivemos as primeiras informações, corremos atrás. Conversamos com as pessoas responsáveis, né, pelas informações corretas, para não trazer nenhum tipo de dados, né, imprecisos para você, que você merece, né? A melhor informação, a AM Pauta nunca erra, sempre traz as informações precisas para você. Estou comentando muito, uma audiência muito legal aqui. Vou repetindo, tem pessoas perguntando se é o segundo óbito do dia. É o segundo óbito do dia. Vou repetir, você que está chegando agora. Infelizmente, né, tivemos 2 tragédias em Parintins na tarde de hoje, né, que foi a primeira, que foi uma criança que morreu, um menininho de 3 anos de idade, uma criança, um rapazinho de 3 anos de idade, estava com o pai trabalhando, né, estava junto do caminhão do pai. A criança solicitou para ir trabalhar com o pai. O pai levou, a criança caiu do caminhão, morreu, bateu a cabeça, morreu. Isso lá no Arauá, é uma comunidade do Arauá, na região do rio Mamuru. E horas depois, já por volta das 16 horas, né, tivemos a informação lá do Cantagalo que tinha uma criança, né, que havia morrido no local afogado. Viemos ao Hospital Jovem Coen, né, trazer todas as informações, conversamos com a mãe que confirmou o falecimento da criança. A mãe está aqui, ela está muito nervosa, não tem como ser diferente. O pai também chorando muito. O pai estava trabalhando, a segunda criança que morreu afogada lá no Cantagalo. E quando soube a informação, já foi toda essa tragédia que todo mundo está. Olha, tem alguém dizendo que estava no local, né? Tem alguém dizendo que estava no local. No segundo caso, eu estava no local na hora e foi horrível, né? Foi horrível, né? E eu imagino a cena deve ser traumática para todo mundo. Mas eu quero agradecer a você que esteve com a gente. Você vá lá, acesse ampauta.com.br, que você vai ter os 2 casos, né? E todas as informações para você. Abraço a todos, obrigado, Denise Albuquerque com as imagens. Informou para você Márcio Costa, do ampauta.com.br.